Hoje nós vamos falar sobre uma religião que agrada a Deus. A Bíblia mostra algumas marcas, alguns sinais. Mas aqui a gente não vai falar de denominação religiosa, mas a gente vai falar de uma igreja, algumas marcas que Deus fala, que agrada ao Senhor. E nós somos a igreja. Diz assim para a pessoa que está aí do seu lado: você é a igreja. Deus não é propriedade de igreja nenhuma, de denominação nenhuma. A verdade é uma só e está naquele que crê conforme a palavra ensina. A igreja é a comunidade dos salvos, aqueles que foram alcançados por Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa é a igreja de Cristo na terra, que ela vai ter um tempo aqui, um tempo na terra, até Jesus vir e buscar a sua igreja. Os sinais estão cada vez maiores, eventos assustadores. Por exemplo, você viu enchentes, né? Tem visto aí no nosso país incêndios terríveis na Austrália, não conseguem apagar aquele fogo. Um país desenvolvido, o país mais desenvolvido no hemisfério sul, Austrália, não conseguem apagar um fogo. Eventos amedrontadores, novas doenças, pestes, esse coronavírus, né? Houve uma mutação, o vírus já existia, ele agora está com uma nova versão. Satanás criou uma nova versão do vírus para atacar as pessoas e matar as pessoas e causar pânico, para roubar a paz das pessoas. E nós sabemos que são sinais do fim. Nós estamos caminhando para o fim dos tempos. Então são vários eventos que vêm acontecendo, e a igreja, enquanto ela estiver na terra, ela tem uma missão a cumprir. Deus fala nesse texto que a gente vai ler aqui, 3 marcas de uma igreja que agrada a Deus. E essa igreja, você não tem que pensar como denominação, você tem que pensar você, porque você é a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Então, essas marcas têm que começar em nós, têm que começar em você, em mim, cada um de nós. Vamos ler aqui o texto em Tiago 1:26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tem 3 princípios aqui importantes que a gente vai compartilhar. Ele fala, primeiro, do domínio da língua, é uma capacidade de refrear a língua. Por que é tão importante a língua? Porque a língua reflete um estado do coração. Jesus falou em Mateus capítulo 12, versículo 34, que a boca fala do que o coração está cheio. Se está saindo coisa ruim pela boca, é porque a vida da pessoa está ruim. É isso que a Bíblia fala. Por isso que é tão importante a língua. A Bíblia diz, Efésios 4:29, está o texto aí: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. O que é a palavra torpe? É aquilo que
que não presta, é desprezível, é imoral, é depravado, que não vai abençoar, que não vai edificar, que vai fazer mal para as pessoas. Tudo isso é palavra torpe. Não refrear a língua é deixar a língua à vontade, sem domínio, sem condições de pensar antes e falar tudo que dá na cabeça. É uma língua que está refém totalmente das emoções. E isso não é a vontade de Deus. Porque a verdadeira religião, e ela é centrada em Cristo, quando Cristo entra na nossa vida, Ele começa a transformar a nossa vida de dentro para fora. E aí a gente começa a pensar diferente, como diz lá em Filipenses 4:8, pensar no que é puro, verdadeiro, amável. E o segredo para a gente falar aquilo que agrada a Deus, a gente tem que começar a pensar diferente. Pensar naquilo que é correto, puro, amável, de boa fama, justo, que fala lá em Filipenses 4:8. Em Provérbios 4:23, você deve ter lido aí. Quem está firme em Provérbios aí? Levanta o braço. Estão quase acabando, né? São 31 capítulos, estão quase chegando lá. Provérbios 4:23 diz: guarda o teu pensamento, o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. A nossa vida depende do que pensamos. Vai sair da nossa boca aquilo que pensamos. Então a gente tem que mudar a forma de pensar. Começar a pensar aquilo que é bom, aquilo que é vontade de Deus. Palavra torpe é falar demais da vida dos outros, crítica, julgamento, ira, arrogância manifestada com palavras, mentiras, palavrões, murmurações, reclamações, fofocas, falar da vida dos outros. Você conhece a história dos 3 homens que se reuniram para orar? Aqueles homens com vontade de buscar a Deus, melhorar seu relacionamento com Deus, a sua vida, a sua santidade, e combinaram de orar um pelo outro, e se reuniram na casa de um deles. E quando eles começaram a orar, o primeiro falou assim: vamos orar pelas nossas fraquezas, aquilo que a gente tem mais dificuldade, as nossas lutas, aquilo que realmente a gente precisa mudar. E ele perguntou para o outro: qual é a sua luta, a sua fraqueza? Ele falou: rapaz, a minha fraqueza, a minha luta é mulher. Eu sou muito tentado com mulher. Inclusive na igreja eu fico olhando para as mulheres e aquilo, e é uma tentação grande para mim. Aí perguntou para o outro: e você, qual é a sua luta, a sua tentação, que a gente precisa orar por você? Ele falou: a minha luta são os homens. Eu tenho tentação com os homens, eu fico olhando os homens, é uma luta na minha vida, eu tenho esse problema na área da homossexualidade, e eu sou tentado pelos homens. E aquele cara começou a ouvir aquilo e ficou rindo. E perguntava para ele: sim, mas por que você está rindo? Fala o seu pedido agora aí. Qual é a tua fraqueza? E ele ficou rindo. Por que você está rindo, rapaz? Fala agora é a sua vez, você tem que falar o seu pedido de oração. Aí ele falou: rapaz, a minha vontade, eu estou doido para sair daqui e contar para a igreja toda tudo que vocês falar. E o nome disso é fofoca. Fofoca não agrada a Deus, né? Falar da vida dos outros não agrada ao Senhor. Olha, nunca fale de um filho dos outros. Às vezes dá vontade. Esses dias eu entrei no mercado, uma criança devia ter uns 3 aninhos, berrando sem parar. E a gente já pensa logo assim: cadê a mãe dessa criança? Não é?
Nunca a gente fala, cadê o pai dessa criança? Sempre a mãe é a culpada, coitado, mas os dois são responsáveis. E a gente fica pensando, cadê aquele choro agudo entrando no ouvido, o mercado todo? E eu falei, não, Senhor, não vou falar mal do filho dos outros, porque senão depois falam mal dos meus, falam mal dos netos, que agora a gente tem neto, né? E se você não quer que fale mal dos seus, não fale mal dos outros. Né? Duas mulheres conversando e uma chega para a outra e fala assim, aquela menina que está encostada ali naquele canto na parede, uma menina estranha, magricela, quem é aquela menina? Aí a mulher falou a outra, é a minha filha. Ah, é a sua filha? Olha como ela cresceu, como está linda essa menina, simpática. A gente corre esses riscos, né? Quem fala demais acaba tendo problema. Igual uma vez quando eu fui cumprimentar uma pessoa que eu não via há algum tempo e cheguei para ela e dei parabéns, você está com quantos meses de gravidez? E ela falou, pastor, eu não estou grávida. Aí eu falei, bem feito, quem mandou você falar demais? Né? A gente tem que falar de menos. A Bíblia fala, aqueles que falam demais, eles erram mais, eles pecam mais. Tem um provérbio aí que você deve ter lido, né? Mas falar realmente aquilo quando precisa. E eu tive que pedir desculpa para essa mulher com aquela cara de, né, se tivesse um buraco, eu me enfiava ali e me escondia, né? Deus quer treinar a nossa boca, mas primeiro tem que treinar o coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. O que você está enchendo a tua mente é o que você vai falar. O que você está colocando no teu coração é o que você vai falar. Deus quer mudar o nosso coração para a gente poder falar coisas boas que edificam. Tem um versículo que diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha o poder da língua. Nós temos que ser pessoas abençoadoras, isso é marca da igreja, porque você leu no versículo em Tiago, quem não consegue dominar a sua língua, na verdade essa religiosidade é em vão. Não tem, Deus está falando, não tem sentido, porque não está sendo transformado na verdade. Porque Deus, quando entra na nossa vida, Ele vem para transformar, e Ele fala que a boca tem poder sobre a vida e sobre a morte. E se a gente usar bem, nós vamos comer do fruto, ou seja, é uma semente que é plantada e você vai colher lá na frente isso. Você vai colher isso aí. O que você plantar, você vai colher. Agora, esse fruto, ele vai ser bom ou vai ser ruim? Vai depender da sua palavra. As palavras criam força no mundo espiritual e levam a um destino, a um fruto. Qual é o fruto que você está plantando? A começar na sua casa, você reclama demais, você murmura demais, tudo você tem um jeito melhor para fazer. Você só fala para depreciar, faz um propósito com isso. Com tudo que sai da sua boca, vai anotando, essa palavra edificou? Não, foi reclamação. Vai marcando, pede ajuda para alguém lá da sua casa. E eu creio que a gente vai se surpreender.
Porque Deus quer purificar a nossa língua, mas antes tem que tratar o coração, para você desfrutar das bênçãos que Deus colocou nas palavras. Salmo 39:1 diz, quem disse isso foi o rei Davi, ele que escreveu esse salmo: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca. Se o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, teve que fazer essa oração, pedindo a Deus para colocar mordaça na sua boca, imagina a gente. Agora, perceba ali que ele relaciona a conduta, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. As nossas palavras estão relacionadas diretamente com a nossa conduta. Aquilo que você fala, você vai fazer ou vai acontecer. Porque as palavras têm poder. As palavras levam a uma conduta e revelam caráter. Você vai conhecer o jeito de uma pessoa, pouco tempo conversando, você já conhece. Muitas vezes o que está no coração. Porque não dá para fingir muito tempo. No início você quer parecer até meio espiritual, você quer mostrar uma santidade, uma maturidade, mas depois, com o tempo, não dura isso. E principalmente quando há convivência, aí a gente revela totalmente quem a gente é. As palavras revelam o nível de maturidade espiritual de cada um de nós. O que você fala, como você fala, o que sai da sua boca revela a maturidade de cada um. A Bíblia fala também sobre o cuidado com os palavrões. No meio, principalmente no meio masculino, mulher também às vezes fala muito palavrão, mas a maioria acontece com os homens. Mas só que depois que a gente se converte, a gente tem que mudar isso, porque Deus fala para não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. E em Colossenses 3, 5, 8, ele vai mais específico, e ele fala aqui, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado. Ou seja, é coisa do passado, quando costumavam viver nela. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Tem algumas versões que falam linguagem obscena. E ele ainda especifica no falar, ou seja, a gente tem que cuidar com o que a gente fala. Os homens, principalmente quando estão no meio dos homens, falam muito palavrões. Com raras exceções. Eu, antes de me converter, falava muito palavrão. E depois que eu conheci a Claudinha, eu falei, se eu falar palavrão, eu estou lascado. Ela não vai aceitar, né? E eu falei, não, vou ter que mudar o meu linguajar, porque eu quero agradar ela e eu quero ter um relacionamento com ela, eu vou ter que mudar. Mas também eu não estava sedento por Deus, não. Estava querendo agradar a ela, não agradar a Deus. Eu não conhecia Deus. Eu não conhecia Jesus. Mas aí eu tive que tomar decisão para mudar o meu palavreado, o meu linguajar, porque no meio dos homens a gente é acostumado a falar palavrões, mas agora Deus está falando assim, agora você tem uma outra linguagem. E aí você precisa mudar isso também.
Esses dias a gente viu um livro, né, Claudinha? Na livraria, no shopping. O que estava escrito lá no livro? Não pode falar. É um palavrão enorme na capa do livro. E eu pensei assim, não, tem alguma coisa errada com esse povo. Alguns estão pensando que falar palavrão vai dar mais ibope, vai atrair mais, só para quem tem a mente fechada. E não se compra um livro pela capa. Você tem que ir lá, dar uma mexida nos índices, dar uma olhadinha, ler atrás, ler um pouco. Você não vai conseguir ler o livro todo, mas você já tem que pegar uma indicação. E aí eu cheguei à conclusão, não, o mundo está querendo dizer, isso é normal, falar isso, esses palavrões. Mas é linguagem obscena, o mundo não é padrão para nós. E aí, você que agora é um filho de Deus, transformado, faz parte da igreja de Cristo, você vai ter que cuidar com o seu linguajar, porque Deus fala, isso é coisa do velho homem, da velha criatura. E você sempre tem que perguntar, se Jesus estivesse aqui, eu falaria isso? Né? E aí nós temos que vigiar nessa linguagem. Eu quero recomendar 3 peneiras para você. Para você, na hora de falar, você pensar. As 3 peneiras. Primeiro, isso que eu vou falar é verdade. Eu confirmei isso é verdade. Segundo, manifesta a bondade isso, ou seja, vai fazer bem, vai ser bom para as pessoas, vai edificar a vida das pessoas. Se você fizer passar as 3 peneiras, não vai ter erro. Terceiro, isso que eu vou falar dessa pessoa, se ela estivesse aqui, eu falaria também, que é a peneira da transparência, da lealdade. O que eu vou falar daquela pessoa, se ele estivesse aqui, teria algum problema ou a pessoa não pode estar aqui? Use essas 3 peneiras. Eu lembro quando nós viemos transferido de Manaus para cá, para trabalhar no exército aqui, no Belog, e no meu primeiro dia, um colega de trabalho, nas melhores intenções, na cabeça dele, ele me procurou e falou, olha, eu quero te dar algumas dicas. E eu falei, aí ele falou, hoje a gente está sem tempo, mas amanhã eu queria conversar contigo e dar para você algumas orientações, falar como é o ambiente aqui. Eu já fiquei preparado. Se ele vier falar de alguma pessoa, eu vou cortar na hora. E aí, no dia seguinte, nós nos encontramos de novo e ele começou a falar. E, coitado, ele estava querendo fazer uma boa ambientação para mim, mas ele começou, olha, quero te explicar, o fulano... Eu falei, para. Olha, eu te agradeço pela tua boa intenção, mas eu gostaria que você não falasse da vida de ninguém para mim. Porque se você falar das pessoas que trabalham aqui, como é cada um, como que cada um age, o defeito de um ou de outro, isso não vai fazer bem para mim. E outra coisa, para nós, cada pessoa dessa que você quer falar, ela poderia estar aqui sentada com a gente conversando? Ele parou na hora. E ele ficou chocado, na verdade, porque ele nunca esperava, nunca ninguém fez isso com ele. Essa família toda se converteu na igreja, aqui. Lá, ainda no local antigo da igreja. Toda essa família hoje serve a Jesus. Ele ficou impactado, ele não esperava isso.
mas eu senti direção de Deus. Nunca permita que ninguém vá falar para você dos outros, porque se você permitir, você é parte da fofoca também. A fofoca precisa de um transmissor e um receptor. E você, como receptor, você precisa dar limite para a pessoa para não falar. Somente em aconselhamento, se for com alguém de confiança e você vai buscar uma orientação e aquela pessoa sendo parte da solução do problema, aí é diferente. Aí você está procurando uma ajuda para resolver um problema onde você está envolvido e aquela pessoa que você vai abrir o coração e vai falar é parte da solução do problema. Aí é diferente. No meio do povo de Deus não pode existir fofoquinha daqui, fofoquinha dali, falando mal de um irmão, porque se você falar mal de uma pessoa, de um irmão em Cristo, você está falando mal, sabe de quem? Do próprio Deus, porque ele tem o Espírito Santo de Deus. Você está falando mal do Senhor, e Deus se entristece com isso. Meu irmão, isso é muito sério. E às vezes a gente perde bênçãos por causa da nossa língua, onde saem palavras que não edificam. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Quem quer ser feliz na sua vida aí, amar a vida? Oh, Deus, como viver é bom. Quem deseja isso? Levanta o braço. Diga eu. Olha o segredo aí, ó. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Isso é profético, meu irmão. É promessa de Deus. Para de falar mal da vida dos outros, para de reclamar, para de murmurar, para de desejar mal, para de mentir. Olha, quando fala, guarde a sua língua do mal, é tudo que não edifica e sai da nossa vida. A partir de hoje, você tem que santificar a tua vida. Isso é marca de uma igreja que agrada a Deus. A igreja somos nós, cada um de nós é parte dessa igreja. Para de falar mal do chefe, para de falar mal do seu funcionário, para de falar. Tem alguma coisa para falar? Vai direto a ele e fala. Seja homem corajoso e vai lá e fala, olha, a situação é essa. Ora antes, sentir direção de Deus para falar. Às vezes não é da vontade de Deus para falar, mas você não orou, você nem sabe se é da vontade de Deus ou não. Uma pessoa reclamona, murmuradora, está sempre reclamando para baixo, essa pessoa não vai ser abençoada. Deus mostra isso na Bíblia. O povo começou a reclamar lá, Deus abençoou eles de todo jeito, nunca estava bom. Deus fazia um milagre, não estava bom, o povo reclamando. Deus entregou eles para as serpentes, perderam a bênção. Não entraram na terra prometida. Nós não vamos alcançar aquilo que Deus prometeu, a bênção, se a gente usar a nossa língua só para o mal. A nossa língua tem que ser para edificar, para abençoar. Amém? É promessa de Deus, creia nisso. Se você anda com gente que murmura o tempo todo, se afasta. É um conselho de Deus. Aquela pessoa irada. Você vai ficar surpreso se você ver quantas passagens Deus fala para a gente não andar com alguns tipos de pessoas. Quer ver? Exemplo, murmurador. Não ande com murmurador, porque você vai murmurar também. Aquele que se ira, o iracundo, não ande com o iracundo, porque daqui a pouco você vai imitar ele. Aquele que se encharca de vinho, beberrão, que gosta de beber, não ande com ele, porque você vai também acontecer a mesma coisa, você vai estar bebendo, se encharcando, se embebedando igual a ele. Não ande com adúlteros, porque daqui a pouco ele vai começar a contar a história, as menininhas que ele pegou vai te dar vontade também, você vai querer também fazer a mesma coisa. Olha, é incrível, é uma realidade como Deus nos aconselha.
a não andar com alguns tipos de pessoa, porque ele diz que a má companhia corrompe o bom comportamento. É um princípio de Deus. Segundo princípio que Deus usa nesse texto em Tiago: cuidar das viúvas e dos órfãos. Deus sempre protegeu as viúvas. Você vê na Bíblia, no Novo Testamento, todo o tempo. Mas, em primeiro lugar, ele fala assim: a família tem que cuidar das viúvas. Não tem família, a viúva está sozinha, a igreja tem que cuidar. Os órfãos, a mesma coisa. O que Deus está querendo falar aqui? Ele não está restrito somente a viúvas e órfãos. Ele está querendo dizer sobre o cuidado que a igreja tem que ter com as pessoas, com as necessidades daqueles que precisam, porque a igreja é um corpo de Cristo. E a igreja, que é cada um de nós temos que estar olhando para aqueles que precisam e ajudando dentro da possibilidade de cada um. Por isso a Bíblia diz em Tiago 4,17: quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Você pode fazer, mas você não faz, ou seja, por preguiça, ou por egoísmo, ou por ganância, ou porque vai dar trabalho, e você não faz. Deus está te chamando para fazer aquilo e você não faz, você comete pecado. 1 João 3,17: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Vendo um necessitado, padecendo sobre recurso, necessidade de recurso, e não ajudamos, Deus fala: como a gente pode dizer que tem o amor de Deus dentro de nós? Como que a gente pode dizer que o Espírito Santo está em nós, se está faltando, se a gente não consegue amar aquele que a gente vê? Como que a gente vai amar a Deus, o qual a gente não vê, diz a palavra? Esse é um desafio. E Jesus nos ilustra essa história com um bom samaritano, a história do bom samaritano, onde um homem culto da lei pergunta para Jesus como que ele poderia ter a vida eterna. Está lá em Lucas 10, 25. E Jesus falou para ele: o que diz a palavra? Ele falou: ama o Senhor com todo o seu coração, alma, força e entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Jesus falou para ele: então vai, faça isso e você viverá. E o homem perguntou: mas quem é o meu próximo? Aí Jesus contou a história do bom samaritano, que é uma história que mostra como que a gente tem que agir com pessoas necessitadas. Um homem descendo de Jerusalém para Jericó, ele estava no caminho e ele foi atacado por bandidos, assaltado, bateram muito nele, roubaram tudo dele e ele ficou caído lá, machucado, ferido na estrada. E Jesus conta que passou um sacerdote. O sacerdote olhou, viu o homem, atravessou a rua e foi embora. Não fez nada, simbolizando a religião, a religiosidade. Passou o segundo homem, o levita, um outro departamento da religiosidade. Fez a mesma coisa, olhou, atravessou o caminho e foi embora, não fez nada. O homem continuou lá, agonizando. Veio um samaritano, que era considerado um povo discriminado, impuro, desprezível. Os judeus não podiam tocar neles, os judeus não conversavam com eles. O samaritano vem, olha aquele homem
desce do seu cavalo, do seu animal, vai ali, usa o material que ele tinha, o vinho, o azeite, trata as feridas, faz o curativo naquele homem, pega aquele homem agora, coloca sobre o animal e ele vai a pé carregando aquele animal, aquele homem sobre o animal dele e leva para uma hospedaria para que aquele homem seja cuidado. Paga 2 denários e fala para o homem da hospedaria: olha, eu vou ter que ir para outro local, cuida dele e quando eu voltar eu acerto com você tudo que você gastar. Jesus estava ensinando para a gente ali sobre quem é o próximo. O próximo é aquele que a gente pode ajudar, que Deus coloca como oportunidade para a gente ajudar. Quem Deus tem colocado na sua vida para você demonstrar bondade e generosidade? Para você pensar. Deus vai colocar pessoas e sempre você ora a Deus: Senhor, é para eu ajudar, me mostra, Pai, confirma no meu coração, e Deus vai mostrar para você. Porque até para ajudar pessoas, a gente tem que ter sabedoria para ajudar, para a gente não fazer o errado. Mas Deus nos ensina a olhar para os necessitados. Isso é marca de uma igreja que agrada a Deus. Aí a igreja somos nós. Deus tem nos dado o privilégio de ajudar várias pessoas aqui na igreja, ajudar outras igrejas, missionários, abençoar pessoas através da generosidade da igreja, do amor da igreja. Mas você também pode fazer isso pessoalmente. Você não precisa ficar esperando alguém fazer. Você mesmo pode fazer, ajudar um necessitado, abençoar uma pessoa, um parente, alguém que Deus colocou na sua vida, um amigo, um irmão na fé, uma pessoa que precisa. Esse é o necessitado. E terceiro, para a gente terminar, a igreja que agrada a Deus, ela não se deixa corromper pelo mundo. O que significa isso? É uma igreja que luta contra o pecado. Se Cristo está na nossa vida, se o Espírito Santo está em nós, você tem que lutar contra o pecado. Você vai se sentir mal com o pecado. Quando você falar uma besteira, você vai se sentir mal. E o Espírito Santo vai te falar: você precisa consertar isso agora. Isso é coisa do velho homem, da velha criatura. Se arrependa e peça perdão a essa pessoa. Não se corromper com o mundo é fazer o contrário que o mundo quer que você faça. Por exemplo, o mundo transar, sexo fora do casamento, o mundo prega isso aí, é uma coisa normal, mas para Deus não é. Deus criou o sexo para ser bênção dentro do casamento. E se você, de repente, já se converteu, você é um casal que está aqui, mas está numa união estável, Deus quer que você case. E você precisa, então, oficializar isso diante de Deus, diante do Estado, casando com essa pessoa, né, que você escolheu para ser a sua outra metade. Porque é assim que funciona. É da vontade de Deus que a gente regularize a situação. Mas o mundo fala: não precisa casar não, vamos fazer um test drive primeiro. Vamos ficar um tempo junto para ver se vai dar certo. Mas Deus não fala assim, Deus não é assim.
Sexo é dentro do casamento. O mundo fala, não, pode transar, pega uma, pega duas, pega três, vai e se promiscue, porque isso é o que o diabo quer. Esses dias eu vi um cara aconselhando para ativar a vida conjugal, sexual, ele aconselhando os homens irem para a pornografia. Mas isso, na verdade, tem um efeito contrário com o tempo. Para o mundo, pornografia é normal, mas para quem é de Deus, a igreja de Cristo, não compartilha disso, vai ter que lutar contra isso. Vai ter que resistir, falar, não, Deus, eu não quero encher a minha mente com porcaria. Tudo que você está vendo, outra pessoa pode ver com você, a sua esposa pode assistir com você. Né? Você tem que pensar nisso. Satanás, ele vem para desconstruir a família, para atacar de todas as formas e querendo fazer com que aquilo que é normal para o mundo seja normal para a igreja de Cristo também. Mas para a igreja de Cristo não é. Tem gente que tem uma prática maligna de contar pequenas mentiras. Para o mundo isso pode ser normal, mas para o povo de Deus, mentira é mentira, seja pequena ou seja grande. A Bíblia fala que todos os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Para o mundo lá fora, uma desonestidadezinha, não, todo mundo faz isso. Mas para o povo de Deus não existe isso. É sim, sim, não, não, o que passar disso procede do maligno. O povo de Deus é assim, o que é ganho com desonestidade diminuirá. Aquele que ajunta aos poucos com honestidade terá cada vez mais. Nós somos regidos por princípios de Deus. Nós não podemos nos corromper com o mundo. Se a gente quiser ser uma igreja que agrada a Deus, cada um de nós vai ter que estar debaixo de princípios de Deus que Ele ensina. Amém? O Senhor nos ensina os princípios. Você está lendo Provérbios aí, quantos princípios de Deus tem ali? Vários e vários princípios de Deus. Deus vai nos desafiar você a não se corromper com o mundo. Tiago 4 diz, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Aí eu já vi gente pensando assim, não, vamos pensar que eu sou fanático. Se ser fanático é seguir princípio de Deus, ser honesto e ser íntegro, e obedecer a Deus, então é melhor que sejamos fanáticos, no conceito do mundo. Quando você decide ter uma vida que agrada a Deus, você destrava a bênção que Deus tem sobre você. No Salmo 37, tem promessa de Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele atenderá os desejos do teu coração. Você quer que Deus faça grandes coisas na sua vida? Sim ou não? Começa a ter uma vida que agrade a Deus. Começa a obedecer ao Senhor. E você vai começar a ver milagres de Deus sobre a sua vida. Porque é promessa dEle. Mas você vai ter que ter atitude. Enquanto você estiver em cima do muro, ou então esse morno, o que a Bíblia fala lá na igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse? Porque você não é quente nem frio, você é morno, vou vomitar da sua boca. É aquele cara que está em cima do muro. Ele quer Deus, só as coisas boas que Deus quer oferecer. Mas ele também quer o mundo, porque o mundo tem
coisa legal. Deus, eu creio nessas promessas porque eu quero ser abençoado. Mas também o mundo tem um monte de coisa boa. Ele fica em cima do muro. É igual o cara que está com a mulher, quer desfrutar tudo da mulher, mas não quer casar com ela. Bota esse cara para correr, se você tem um desse. Fala, meu chapa, você quer que eu faça tudo para você, você quer namorar, você quer tudo, mas você não quer um compromisso. Mas aí a mulher fica com medo de se posicionar. Senão eu vou perder ele. Aí como é que eu vou ficar sozinha? E se eu não conseguir mais ninguém na minha vida? Não, você seja firme com ele. Ele vai honrar você. E Deus vai honrar você. Com Deus é a mesma coisa. Tem pessoas, eu vou à igreja só para aliviar um pouquinho a minha consciência, porque esse ano eu prometi que eu vou na igreja. Afinal de contas, eu tenho que ter uma religião. Deus, eu quero o Senhor também, mas eu quero estar com o mundo. Eu quero aproveitar tudo que o mundo tem de bom, porque eu tenho que aproveitar a vida é curta. Como é que a gente vai ser abençoado assim? O mundo é corrupto, a gente vai ser corrupto também? O mundo é imoral, a gente vai ser imoral também? O mundo mente descaradamente, a gente vai fazer parte dessa mentira, dessa podridão? Aí Deus nos chama a se posicionar para mostrar o nosso amor por Ele. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. É um princípio. Virei sobre a vida dele, o Pai e o Filho, e faremos nele morada. É promessa de Deus. Agora, Deus vai te chamar, meu irmão, a um posicionamento. E eu creio que Deus te trouxe hoje nesse culto para você realmente se posicionar com Ele a quem você quer servir. Se você quer ser parte da igreja de Cristo, aqueles que foram salvos, aqueles que estão dispostos a lutar contra o pecado, não se corromper pelo mundo, por aquilo que o mundo oferece, santificar a sua boca. Primeiro tem que purificar o coração, porque a boca fala do que o coração está cheio, lutar contra o pecado, amar o próximo, abençoar o irmão. Essa igreja é a verdadeira igreja de Cristo, amém? Você quer fazer parte dela? Sim ou não? Então fique de pé. Esse é um desafio para todos nós. Deus sempre vai exigir de nós uma atitude. Jesus fala lá em Mateus 16, 24. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Você vai ter que lutar contra a sua vontade, a sua carne, seus desejos. Negar isso, lutar contra isso. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. Ou seja, pagar o preço. E siga-me. Mas vamos pagar o preço. Nós queremos ser uma igreja que agrade ao Senhor. Mas vai depender de cada um de nós. Amém? Vamos louvar.